Uma fazer em púlpito, algumas como pegadinha, como brincadeiras, do tipo: "Se Jesus voltar agora, quem vai ficar feliz?" Aí um monte de gente levanta a mão e fala: "Não, vocês vão ficar, eu não, eu vou subir". Já ouviram disso? Então, mas o que eu vou perguntar agora, embora seja corriqueiro, não é brincadeira, é sério. Quem aqui entende que é templo e habitação do Espírito Santo? Estamos entre irmãos, então acredito que todo cristão e aí, tipo assim, o que nos dá a certeza que somos templo e habitação do Espírito Santo? Primeiro, só é templo e habitação do Espírito Santo quem crê. E, de novo, não é aquele crente: "Você acredita em Deus?" "Eu creio." Quem disse que ele existe? Se é nessa vibe, então você é crente no diabo também, que você acredita que o diabo existe. Então não é nesse sentido de eu creio, é no sentido de crer como uma verdade absoluta para si, coisa boa que você quer para si, você tem fé nisso e você vai se jogar nos braços dele e dedicar sua vida a ele. É esse crer. Quem crê em Jesus, que ele existe, que ele morreu e que ele ressuscitou e vivo está à destra do Pai, intercedendo por nós, acredita no Espírito Santo, a coisa toda, a quem crê nele, foi dado poder de ser feito filho de Deus, ó. Então todos nós somos irmãos, só os que creem em Jesus como Salvador. Só a discriminação da igreja evangélica, e aí não tem denominação. Só tem crente na Projeto ou só na Batista ou só não. Onde houver uma pessoa que crê em Jesus como o Salvador e o serve, essa pessoa recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Como é filho de Deus, seja filho do mesmo pai que o meu, ele é meu irmão. Se não, não é irmão. Somos da mesma espécie. Somos humanos, criaturas. Aí todo mundo é criatura. Agora, filho, só aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador. Quem não creu, recebeu essa fé no coração, declara que Deus é seu Salvador e pronto. Recebe o poder de ser feito filho de Deus. Até aí tá claro? Tranquilo? E aí, uma vez que você é salvo, irmãos, eu sou muito simplista. Eu não entro muito em detalhezinhos que não vão alterar em nada a minha salvação, entendeu? Assim, creio em Deus, fui escolhido por Ele, eu creio em Jesus, creio no Espírito, essas coisas todas. Então eu recebi o poder de ser feito filho de Deus. Espero que vocês também, e amém. Eu acredito então na Bíblia, e a Bíblia diz que eu estou salvo e um dia eu vou morar no céu. Eu nunca parei para me preocupar o que me espera no céu. Senão eu piro. Eu não consigo nem entender as coisas aqui da terra, imagina do céu que eu não vi. As que eu vejo eu não estou entendendo, imagina que eu não vi. E a Bíblia também não entra em muito detalhe. Se tem uma pedrinha branca, diz não tem lá, uma pedrinha branca com outro nome, nem Anselmo ou você lá. É um outro nome que eu não sei qual é, que a Bíblia não diz qual é. Só vamos saber quando estiver lá. Ah, lá tem rua de ouro, muro de cristal. Aí o Anselmo começa a viajar na bicicletinha do Bob. Eita, se tem rua e tem muro, então tem casa. Ah, ele disse que na casa do meu pai muitas morar. Então, se tem casa, nós vamos viver em família. Não... Aí você começa a pirar, né? Não vou me preocupar com isso, não. Tô salvo, tô. O resto, Deus faz o que quer. Se ele quiser me deixar na calçada, do lado de fora do muro, tô podendo. Tô na glória, tá beleza. Então, eu não me preocupo com o que me espera lá. Eu só quero o que tem lá, mas não me preocupo, porque já está garantido. Então, eu não me preocupo, eu já tenho. Ele me prometeu e ele não mente. Ele não volta atrás, beleza. Então ele me prometeu, tô salvo, eu tenho uma morada lá no céu, que eu não quero nem saber como é, não me preocupo com isso, porque eu tenho muita coisa para me preocupar aqui embaixo, para não me desviar da fé. E tipo assim, então, com o que eu me preocupo? Com a vida aqui na Terra. E é tipo assim, ó, salvo você está, mas você precisa evoluir essa salvação. Não é só, apreendeu, burro na sobra e todo de boa. Não, tem que evoluir essa salvação. Sendo o quê? Um pequeno Cristo que se traduz por cristão. Então nós temos que imitar a Cristo. E como é que nós vamos fazer isso com prazer? Não é com terror. Não é para nós servirmos a Deus nas duas pontas, por interesse do que ele prometeu lá, ou por medo do que ele escreveu no Apocalipse. Então não é por medo de ir para o inferno, aquilo vai acontecer. Fato. Tão certo como há que eu respiro e que Deus existe, o que está no Apocalipse vai acontecer. Tenho medo? Não, porque eu não vou fazer parte daquilo, estou salvo,
Beleza. Então, não é por medo de ir para o inferno. Quem está salvo em Jesus não tem que ter medo do inferno. E não tem que ter medo do diabo, só não pode subestimá-lo. Porque tem uns crentes aí, poderosos, que fala, o diabo está debaixo do meu pé. Rapaz, fala assim, não. A igreja tem esse poder. Você sozinho, não. Ninguém sozinho consegue vencer o diabo. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. E não é uma exaltação aquele sujeito. É que é verdade, é a vida de Deus. Não, ninguém vence o diabo sozinho. Se você não tiver Deus com você, é guerra perdida. Ao contrário, tendo com Deus com você, é guerra ganha. Mas, para fazer o mal, você não precisa fazer nada. Ele simplesmente flui. Isso é desde criança. Fazer o errado, não dizendo, é o mal, é o errado. É errado enfiar o dedo na tomada? É, mas a criança faz. Quem ensinou para ela que é certo e que é errado? É o pai que vai ter que ensinar que não deve. Mas se não ensinar, ele vai lá e enfia o dedo na tomada. Aí ele vê que não cabe, ele pega um objeto menor. Até ele enfiar um que encaixa, ele toma um choque e morre. Então a gente tem que não deixar. Mas é natural. A criança vai lá dar um tapa no açucareiro e derruba o açúcar na mesa. E a mãe já chega brava, o pai. Quem foi fez isso aqui? A criança assume? Não, geralmente não. Por quê? Porque ela entendeu que está errado. Mas ela fez. Por quê? Porque ela é uma, sei lá, não é porque é natural do ser humano. O erro está no ser humano. O acertar é que nós temos que correr atrás. Então nós temos que lutar para fazer a coisa certa. E a nossa luta aqui embaixo não é contra a carne e o sangue, sim contra principados e potestades. Então, tipo assim, por mais que uma pessoa esteja encarnada nela a personalidade do demônio, de tanto que me persegue, de tanto que me chuta, de tanto que me calunia, de tanto que mente, de tanto que pronto, não olha para ela. Quando você olha ali, saiba que ali tem entidades, tem demônios, não é a pessoa. Aí a pessoa sabendo diz, então eu posso continuar chutando o balde, ele vai dizer que é o diabo, não sou eu mesmo. Você tem que resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E aí você resiste o diabo está naquela pessoa, ou vai sair da pessoa ou vai levar lá junto, mas vai se afastar. Por quê? Porque Deus está contigo, maior o que está em nós do que o que está no mundo, certo? Isso tudo é uma vida do Espírito Santo, de quem é templo e habitação do Espírito Santo. E aí, sendo templo e habitação do Espírito Santo, eu já tenho a minha salvação garantida, e não por méritos meus, e sim porque ele me escolheu. Se fosse pelos meus méritos, aliás, eu já nem existiria, já teria sido fulminado. Eu lembro sempre da frase que a misericórdia do Senhor impede que eu receba o que eu merecia. E a graça permite que eu receba o que eu não merecia, que é a salvação. Ah, porque ele passa a mão na cabeça, está errado, e ele é conivente com o pecado. Não, ele é misericordioso. Tanto ele não é conivente que ele fala, você colheu, você plantou, você vai colher. Você vai ter consequência do que você fez. A diferença é que, estando debaixo da minha graça, eu vou passar junto com você. Vou te dar força, vou te ensinar, vou lapidar no meio da batalha, etc e tal. E é isso que Deus faz. E aí, beleza. Essa é a nossa luta aqui embaixo. A santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos buscar a santificação. E por isso, nesta manhã, eu vou falar sobre a importância de sermos templo e habitação do Espírito Santo. Assim está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Foram comprados por um bom preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Só parou para pensar, como é que eu vou glorificar Deus com o meu corpo? Vários sentidos. E aí vocês, por exemplo, existem umas coisinhas difíceis de se explicar no meio gospel. É pecado fumar? Sim ou não? Por que é pecado fumar? Porque o quê? Não entendi. Agride o seu corpo. É o que a maioria responde, quase absoluto. Porque você está prejudicando, ou agredindo, ou adoecendo o templo do Espírito Santo. Olha que bonito isso. Em lugar nenhum da Bíblia está escrito que é proibido fumar, que é pecado fumar. Mas a igreja, na maioria esmagadora, entende que fumar é pecado, porque aí o versículo é:
Porque a resposta é: porque você está prejudicando o templo do Espírito Santo. Então, nós temos que pregar também que sal é pecado para quem é hipertenso, que açúcar é pecado para quem é diabético, e por aí se vai. Você já ouviu pregações de que açúcar é pecado para quem é diabético? Mas para cigarro a gente ouve. Entende? Então a gente seleciona o que a gente quer aceitar, o que não quer. E não é assim que funciona a Bíblia. Ou você aceita o que está na Bíblia ou não aceita. A gente não tem que ficar administrando, mas isso aqui é que nem. Eita, mexendo nos vesperos, mas vamos nós. Tatuagem é pecado? É, tá lá em Levítico, que você não pode fazer marca no seu corpo, e blá, 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 blá. Aí a gente seleciona só isso, porque por um motivo histórico, não sei lá fora como é que é, mas no Brasil, tatuagens, na época do governo militar, por exemplo, sempre foi associado a bandido, a marca de cadeia e etc. Então era considerado mau elemento quem fizesse tatuagem. Isso ficou. E aí, tá vendo? Aí a gente, por isso agredir, a gente pensa isso e o resto da passagem. Usar jeans é pecado. E eu já fiz parte de uma igreja que pegava isso como base e era pecado usar jeans. Até hoje é pecado usar jeans, na raiz. Entendeu? Então, tipo assim, o versículo tem um monte de coisas que, por exemplo, se teu filho te desobedecer, leve-o à praça pública e mate-o a pedrada. Que é quase touro. Na mesma vibe de proibido tatuagem, mas a gente separa a tatuagem e o resto a gente administra. Por quê? Tatuagem ainda não é uma coisa aceitável, porque é muito sério. Então, selecionar na Bíblia o que a gente quer. O que deixa de acontecer isso? De a gente entrar na vibe de que a Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. Qual é a diferença? Contém, eu separo o que eu acho que é de Deus, o que eu acho que não é, eu separo, porque só contém, ela não é. Agora, quando a gente diz que é que nós acreditamos que a Bíblia a palavra de Deus dela inteira tem que ser cumprida. Se eu não vou cumprir a parte dos dias, eu também não vou cumprir a parte da tatuagem. E a parte que não está clara, explicado lá que é proibido, o que a gente faz? Usa o bom senso. E aí a gente vai com o bom senso. Cigarro dá um dinheiro bárbaro para o governo em termos de imposto. Mas o próprio governo proibiu campanha de cigarro. Por quê? Porque o gasto com saúde em decorrência do cigarro era maior do que a arrecadação com os impostos do cigarro. Então use o bom senso. Se até o governo, que tem visão arrecadatória, está proibindo o cigarro, porque faz de alguma forma, e tem muito gente morrendo por conta disso, para tentar manter a pessoa viva, ela não fica, porque domina o pulmão, não usa o bom senso. Usar o bom senso para tudo. Cigarro, para tatuagem, para o piercing. Lugar nenhum que é pecado piercing, o que é? Você bota um piercing no meio da testa, vocês ficariam tranquilos? Eu aqui passando uns 40, 50 minutos pregando para você, com uma tatuagem na testa, uns bagulho enfurado passando por dentro, pendurado no beiço. Não, então tem que ter bom senso. E aí a gente usa o bom senso. Só se você, o que é bom senso lá pode não ser bom senso para o Marco, porque eu tenho uma cultura e ele tem outra. Entra no consenso. E aí só tem uma coisa que pode nos unir com idades diferentes. Bíblia é sagrada. Mas isso também só vai funcionar se nós tivermos a mesma mentalidade de que somos templos do Espírito Santo. Então vamos entender o que é templo do Espírito Santo. Vivemos em uma geração de muitos valorizam templos físicos, estruturas bonitas e construídas. Mas a palavra de Deus nos lembra de uma verdade muito mais profunda e poderosa. Da igreja, uma igreja cercada por imoralidade e desafios espirituais, faz uma pergunta retórica e ao mesmo tempo uma afirmação impactante. No Velho Testamento, Deus vinha e fazia obras dele, realizava os poderes lá, na reunião, no templo, e ele era mega exigente. Quem já leu a Bíblia toda, ou pelo menos essa passagem, já que ele faz questão de deixar por escrito lá, olha, tantos côvados para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, o linho dessa cor, pano daquela, lá, não sei do que, tem um nomezinho do negócio lá, de Joyce, para a esquerda, para a direita. É uma riqueza de detalhe que eu me perco naquele monte de detalhe que tem lá. Se alguém que entende de engenharia, de design, de interiores, etc., pega aquilo ali, ela reproduz perfeitamente, porque está literal o que ele queria. E quem não entrasse lá em santidade morria fulminado. De tão certo negócio. Aí ele vai, toca, eu não habito mais em templo
feito por mãos de homens. Onde? Você que eu escolhi para isso. Ora, como sou eu, não vai existir nada. Então ele precisa que nós estejamos. Somos capazes de autolimpar-nos? Não. Então, até para isso a gente precisa e depende dele. Então, tipo assim, você erra, porque você é humano. Agora, a gente não tem que entender que a gente erra porque é humano, ok? A gente não pode se conformar para fazer o que, né? Tá? Ele me fez assim, e ele sabe que te fez assim, e tá sabendo que teu coração tá querendo se sabotar. Então, desculpa que eu tiro tanto. Ah, mas é que eu não gosto. Você é de Deus, não tem curso? Como assim? Quem é do Espírito Santo não tem curso. Por quê? Porque ele falou assim, não vivo mais Cristo em mim. Então tem que ser feita a vontade certa e não a minha. Mas a minha vontade bate sempre com a de Jesus? Não. E aí tem que prevalecer a de quem? A de Jesus. E como logo, porque fiz a minha vontade, o que, é que eu tenho que fazer? Imediatamente arrepender. Pois se eu reconheci que errei, parei. Reconheço que errei, me arrependo, misericórdia é o que eu fiz. Aí confessa, mas Deus já sabe, mas ele precisa que você confesse, que é para você ouvir que você está confessando, para até você se colocar mais e não fazer. Você confessa que errou, pede perdão e abandona o erro. Mesmo que você sinta lá no fundo do coração, você ainda corre o risco de cometer aquele erro de novo. Mas até que você cometa de novo, vive em santidade. Vai que você não comete de novo. E você vai de santidade, vai indo. O problema é quando você fala, vou pedir perdão por algo que eu vou fazer de novo. Você continua no erro, percebeu a diferença? Quando você pede perdão por algo que você ainda descobriu que vai errar de novo, você vai vir em santidade o máximo que você pode. Até quando você errar de novo. Mas está acontecendo, você erra de novo. Eu errei de novo. Misericórdia, Senhor. Isso, então não te escolhe. Ele te deu o poder de ser feito pela sua capacidade de não errar. Ele te escolheu, te deu o poder de ser feito pela sua capacidade de adorar. Você consegue adorar a Deus? Então adore. Agora, quem consegue adorar a Deus estando na prática do pecado? Não consegue. E se o fizer, a Bíblia descreve isso como louvor da boca para fora. É de balde, como o termo lá. Não vai receber. Então você sabe quando você está louvando a Deus e o seu louvor é sincero, porque você mesmo que pecou, vai dizer, Senhor. Por isso que a gente insiste em que você cheio cedo de oração, porque você já orou antes de sair. Porque você se alegrou quando te disseram, vamos para o seu ogó. Aí, olha eu mexendo agora, tá tudo bagunçado. Aí, o que que acontece? Você chega lá e fala assim, Senhor, eu quero chegar lá na igreja e transbordar, eu já tenho que chegar perto do teu espírito. Aí chego lá, eu recebo mais, eu vou transbordar. Aí eu transbordo para ela, transbordo para ele, transbordo para ele, então aí vai todo mundo transbordando, daqui a pouco é um fogo, só todo mundo glorificando. Mas o que acontece? A gente chega mal e porcamente vazio, ou cheio de problemas para resolver na igreja. Igreja é lugar de resolver problema? Sim. Nós temos que orar e buscar e ensinar para te ensinar como resolvê-los. Mas quem vai resolver é você. Até que você consiga, no próximo culto, chegar na condição de abençoar o que precisa. E não ficar sempre precisando. Irmãos, orem por mim. Irmãos, orem por mim. Eu estou numa aflição só. Presta atenção. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, certo? Já leram isso? Já ouviram em algum lugar? Amém. Mas lá não está escrito no mundo vivereis em aflição. Então, ter aflição é uma coisa. Agora, viver em aflição tem algo de errado que não está certo. Então, assim, a minha vida é uma tribulação só, tem algo muito errado com você. Crente só sofre por dois motivos, irmão. Ou é provação, e nisso glorificar é Deus, que está sendo provado para ser aprovado, ou é consequência de pecado. É simples assim, irmão. É consequência de erro. Então, o que você está passando é consequência de erro, é provação. Se é provação, glória a Deus, continue. Se parecer. Agora, se é consequência de pecado, se converta, porque vai continuar doendo até você se converter. Vai continuar batendo na sua porta até se você se converter. Se é de Deus, ele não quer te perder, então ele vai continuar cobrando, não acusando, cobrando. Quem vai te acusar é o capeta. Vai para a igreja para quê? Tu não muda nada. Você vai para a igreja para quê? Nada foi alterado.
Tu vai para a igreja para que o profeta chega lá, fala com 100 pessoas, fala com 99, só contigo que não fala. Você vai para a igreja para que o profeta fala e não acontece. Você vai para a igreja para que a pregação entra por um ouvido e sai pelo outro. Você vai para a igreja para que eu sei o que você fez essa semana toda. Tu acha mesmo que Deus vai receber o teu louvor com esses lábios impuros que você tem? Isso é o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo não acusa. O Espírito Santo diz isso tudo de outra forma. Ele falou assim, filho, eu estou querendo falar com você e você não está me ouvindo. Por isso eu falei com os 99 e você junto, só que você não ouviu. Filho, você está indo para a igreja me adorar com lábios impuros. Eu quero receber o seu louvor, então purifica o teu lábio. Você consegue? Não. Então vem aqui, dá tua vida para eu administrar, que eu resolvo para você. Só que a gente não quer, a gente quer administrar a nossa própria vida. E aí, não estamos sendo templos do Espírito Santo. Ele nos escolheu para mais tempos suntuosos. Então, tipo assim, me incomoda a ideia de uma igreja rica com ovelhas miseráveis, financeiramente falando. Com gente passando fome, com gente precisando de cesta básica. Que bom que a igreja tem para dar, ok. Mas o ideal não é isso. Mas aí a gente investe em estrutura, em coisa linda, maravilhosa, e aí tem um irmão na fila do centro espírita para receber uma cesta básica de caridade, porque a igreja que ele congrega, que é grande, bonita, maravilhosa, não dá cesta básica para ele. Então, esses templos maravilhosos, espetaculares, eu acho maravilhoso, mega confortável, ar-condicionado climatizado, nem muito nem pouco, é uma coisa linda, maravilhosa. Tem uma que eu fui lá visitar aqui, tem uma festa, tem um facho de luz para cada um. São 10 mil pessoas sentadas, tem 10 mil fachos de luz. Então, na hora que o pastor falou assim, você aí aponta para a Regina, o cara que está lá no controle dos botão todo apaga a igreja inteira, bum, acende um foco só em cima da Regina. Olha que chique isso. É bonito isso, né? Diferente o negócio. Aí sai só ela no telão e apaga todo mundo em volta. É um negócio muito louco. Beleza. Mas o obreiro está pagando as contas em dia? O obreiro está com ordem de despejo? A ovelha está passando fome? Que bonito, troca esse foco de luz por um monte de cesta básica. Você está entendendo? Mas nós vivemos a cultura, que não é de tempo do Espírito Santo, de dizer assim, irmãos, vamos fazer uma campanha para tocar todos os ar-condicionados dessa igreja. Vai sair aproximadamente uns 300 mil reais, dependendo do tamanho da igreja. Ok? Então vamos lá, faz o carnezinho, a gente se envolve, faz carnê, faz campanha pelo WhatsApp. Uhul, vamos conseguir 300 mil para melhor acomodar os irmãos, para melhor podermos cultuar a Deus. Amém, igreja? Amém. Beleza. No mesmo culto, que fez aquela propaganda toda, distribuiu o carnezinho, tá tudo beleza, ok? Um irmão falou assim, pastor, eu estou com um problema sério. O quê? O plano de saúde não cobre a cirurgia da minha esposa e se ela não fizer a cirurgia, ela morre. E a cirurgia custa 15 mil reais. Ele acabou de fazer uma campanha para 300 mil. 15 mil reais. Sabe o que ele responde? Irmão, vamos orar. Por que não fazer campanha para os 15 mil do irmão? Ok. Faço até envelope diferente, envelope dourado, guerreiros de Jeová. Olha que bonito isso, né? Gideão de Cristo, maravilha. E a irmã vai morrer porque eu não tenho 15 mil para te dar não, irmã. Eu acho isso errado. Totalmente errado. Então, não é megatempo, de novo, não estou dizendo que o megatempo está errado. Está errado se faz isso e não prioriza a ovelha. Prioriza a ovelha e tem dinheiro para fazer um megatempo, beleza. É para a glória de Deus, beleza. Não é para colocar foto do pastor no outdoor na entrada da igreja, não. Então tá bom. Não, a glória é de Deus, mas você entra ver o outdoor com a foto do pastor, a família dele toda, que glória de Deus foi essa? Não honra quem tem honra, então honra é Deus, irmão. Simples assim. Mas esse texto nos convida a refletir sobre o que significa ser templo e habitação do Espírito Santo. Essa é uma realidade espiritual que traz responsabilidade, santidade e uma missão de glorificar Deus em todo o nosso ser. 1. Pertencemos a Deus, fomos comprados por um bom preço. Quando entendemos que somos templo do Espírito Santo, reconhecemos que não pertencemos mais a nós mesmos. Fomos comprados pelo sangue de Jesus e agora a nossa vida tem um novo dono. Isso é muito complicado para nós no que nós vivemos hoje. Vivemos numa sociedade que nós somos nós. Nós temos que alcançar, nós temos que fazer, nós temos que criar algo que nos prenda à fé. Gente, quem prende crente nos caminhos do Senhor chama-se
Espírito Santo. Eu não tenho que fazer pirotequilias para você acreditar que Deus existe. Eu só tenho que anunciar o Evangelho. Mas hoje nós estamos tão carentes que acredita quem não conhece, mas acredita. Existem dois movimentos, por exemplo. O homem, ser humano masculino, homem, está bananizado. Ele perdeu a autoridade, perdeu foi tudo, porque perdeu. Temos uma dívida social com as mulheres. E temos, porque durante muito tempo a sociedade foi extremamente machista e tratou a mulher como objeto. E está errado, beleza. Como vão recompensar isso? Transformando todos os homens em banana. Foi isso que a sociedade fez. Então o homem está totalmente bananizado, sem valores, sem rumo, sem direção. E quando você resolve ser um macho alfa, chamado macho alfa, com autoridade, você é machista, você é radical, você é sexista, você é um misógino, tem um monte de nomezinho que arrumam para isso. Para fazer você entender que você não pode ser um homem raiz. Então, tem hora que eu olho assim e falei, Luciano, aquilo é um homem ou uma mulher? É um homem. Eu falei, meu, tá tudo femininizado ali no rosto daquele cabra. Ele está muito mais menina do que menino. E não é gay, é homem mesmo, casado, mas ele está tão... Aí chama o nome de metrosexual. Que bonito. Aí eu fiquei olhando assim, daí o abençoado falou, não, eu só fiz a sobrancelha porque eu não queria ser monocelha, estava juntando uma com a outra, aí eu tirei, já aproveitei, limpei, blá, 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 blá. Mas aquilo evoluiu, não foi só uma separação da sobrancelha, que ele não quer ser monocelha. Ele separou, mas aí já tirou, não sei, daqui a pouco ele estava desenhando, daqui a pouco ele estava fazendo risquinho, corta para ele fazendo depilação íntima com desenho. Eu falei, eita, rapaz, oxi, volta com a essência da adoração, pelo amor de Deus, pai, não. Que homem é tu, rapaz? Não, é uma questão de higiene. Eu falei, tá bom, né? Deixa eu ficar ceboso aqui, então, que eu quero essa higiene. Essa higiene, tô afim, não. Não é tô afim dessa higiene, não. Mas, enfim, cada pau com seu casacal, diria minha mãe. Mas corta para criarmos 2 grupos no Brasil, quer dizer, um já veio de fora. Tem um grupo no Brasil chamado maçonaria. Já ouviram falar disso? É uma alusão ao nome maçonaria. O cara já fez isso para chamar a atenção. Mas é maçonaria, que é um lugar onde se ensina o homem a voltar a ser macho. À luz da palavra de Deus. Olha que bonito isso. Existe esse negócio aí, né? Para esses irmãos que desenham coisas nas coisas. Aí, agora tem outro que veio de fora chamado... Acabei de esquecer o nome. Legendários. Os caras pagam até 81 mil reais para subir um monte de homem que ele nunca viu na vida, e ficar 3 dias lá em cima aprendendo como ser homem. Eu falei, gente, minha mãe fazia isso de graça, na porrada ainda. Era de graça no chinelo voador. O chinelo da minha mãe tinha Wi-Fi, de onde ela tirava, ela acertava. E funcionou. Agora eu vou pagar 81 mil para aprender o que minha mãe me ensinou de graça. E na porrada, vou nada, rapaz. Mas tudo bem, quem precisa, vai, né? O dinheiro é seu. Mas é um negócio muito louco. Nós perdemos o rumo. Perdemos a direção. E nós somos templo do Espírito Santo para quê? Eu preciso montar um grupo de maçonaria para eu aprender que eu sou templo e morada do Espírito Santo, porque quem é templo e habitação do Espírito Santo sabe, ninguém precisa ficar ensinando, mas se eu perguntar aqui, escuta, é certo você chamar sua mulher daqueles negócios lá que você chama? Não. Você acha sucesso? Só pensa, você gostaria de você ensinar o seu futuro genro a tratar sua filha do jeito que você trata sua esposa? Não. E você subiu um monte para isso, rapaz? Se você não quer para sua filha, por que você faz para sua mulher? Não, vou ter que aprender como é que é. Aí tem os grupos de mulher lá, que eu esqueci o nome, que também ensinam a mulher a como ser mulher. Você tem que honrar o seu marido. Eu falei, gente, está escrito isso na Bíblia. Não precisa pagar para isso. Está escrito. E Deus sabe tanto que o negócio é difícil, que as pessoas passam batido, mas preste atenção lá. Qual é o castigo que Deus deu para a mulher? No meio do versículo, tem outra coisa que é mais séria ainda do que a dor do parto. Porque a dor do parto, você pode fazer parto sem dor hoje. E você pode fazer parto baixo d'água, tem um monte de possibilidades de você fazer parto sem dor. Acabou o castigo da mulher. Não, o outro não tem dinheiro que pague. Vossa vontade será, a partir de agora, submissa à vontade do vosso marido. Isso dói mais do que tapa na cara. Principalmente hoje que a mulher está muito liberal, muito empoderada, é difícil. E agora junta, a sociedade, o capeta não é burro, infelizmente. Então ele montou um esquema. Ele primeiro
levou gerações a tratar a mulher como capacha, que estava errado, mas fez valer como verdade. As mulheres chamavam o marido de meu senhor. Sim, senhor, meu senhor, não senhor, sim, senhor. Era desse jeito, de tamanha soberania que era do homem. Errado, mas era assim. Aí vem com a ideia de precisamos corrigir o erro social com as mulheres. Então vamos empoderar as mulheres, bananizando os homens. Os homens ficaram bananizados, as mulheres ficaram poderosas, e aí bagunçou tudo. Perdemos o rumo, perdemos a razão, e aí tipo assim, e quando Deus falou assim, a vossa vontade sobre mim, posso assim, pastor, o senhor conhece o meu marido? Falei, conheço, não de conviver com ele, eu convivo. Ah, se eu for submissa a ele, eu me perco. Porque é um banana, não toma decisão nenhuma. Eu tô aqui ensinando que vocês têm que ser machistas e dar porrada na mulher? Não. Mas Deus criou por função, não por grau de importância. Deus criou a natureza, depois ele fez o homem, depois a mulher e depois o filho. Por ordem de importância? Não, de função. Ele fala, a função do homem é ser cabeça. Ué, foi Deus que disse, o que, é que eu posso fazer? Contrariado, que é o que a sociedade faz. Mas cristão, tempo do Espírito Santo, não contraria. Então nós vamos fazer a vontade de Deus. Beleza. Então você fazendo a vontade de Deus, sozinho você não consegue. Então, eu vou criar uma mulher que tem um jeito mais sensível e ela vai poder facilitar o seu caminho no cumprimento da palavra de ser o cabeça. Por isso ela está debaixo da missão do cara que tem que ser cabeça. Então ela é embaixo da missão, que é o verdadeiro sentido de submissão, é ajudar o homem a cumprir a vontade de Deus. E o homem que cumpre a vontade de Deus, ele ama a Deus acima de todas as coisas e ama a mulher dele como o que há de mais importante e sagrado da vida. E quem ama não bate, não xinga, não ofende, não trata com grosseria. E quando num 5 minutos de grosseria, eita, perdão, perdão, errei, eu não tinha que ser assim com você. Ele não compra mulher com cartão de crédito. Mas a gente vive uma sociedade que pega, por exemplo, prega prostituição velada, sabe o que é isso? É uma prostituição disfarçada. Eu já ouvi isso em retiro de casais, numa pregação, irmão. Irmão, o seu marido, ele chega cansado, ele vai, resumo, ele chega no final e fala assim, irmã, se você for pedir para usar o cartão do seu marido, você sendo grosseira, recebendo ele em casa, fedendo a cebola, tu acha que ele vai te dar o cartão de crédito? Então, irmão, toma um banho, faz uma alfazema e ó, uhul! Chega bonitona, ele chega, a janta tá pronta, e aí você faz o que ele quer, bem gostoso, você tentou me entender que eu posso entrar em detalhe por crianças no ambiente, e blá, blá, blá. Aí depois, com jeitinho, você pede o cartão e ela dá. E ele dá. O nome disso é prostituição. É sexo em troca de valores. No crédito, no favor, não é. Não é para ser feito assim. É para ser feito de comum acordo e com frequência, para que o diabo não entre no meio de vós, diz a Bíblia. Não é um troco. Mas, pasme, nós estamos na igreja pregando prostituição. Quando a gente fala no retiro de casais, na cima. Que era para incentivar mais dentro do casal a fazer as coisas direito. Vai ensinar a mulher que tem que tomar banho e ficar cheirosa, para depois pedir o cartão de crédito. O nome disso é prostituição, não aceita, não. Se seu marido não confia em você, 2 motivos. Ou ele é muquirana, precisa se converter, ou você deu motivo, porque gastou demais. Então, o que acontece? Se ele é muquirana, ele tem que entender que você é corpo do mesmo corpo, carne da mesma carne, bababá, e aí você vai agir pelo bem do casal. Então, você, como debaixo da missão, com a missão dele, suprir. Como é que ele vai suprir se o cartão ele não pode pagar? Por outro lado, o cara fala, não vou dar o dinheiro não, porque o dinheiro é meu, sou eu que ganho, é meu, é meu, é meu. Tá errado. Você é o supridor? É, o dinheiro é nosso. E nós temos que pagar continhas, e nós temos que limpar o nomezinho, e é tudo junto, não é o homem que é o cara, entenderam? É assim que nós temos que fazer, senão nós não somos sempre morada do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em prédios, mas em pessoas. Isso exige de nós uma vida de santidade, separação de pecado e busca constante da pureza. Ser templo do Espírito Santo significa que nossa vida deve refletir a glória de Deus. E Deus não vai refletir a glória dele através de nós se nós estamos sujos. Se nós não respeitamos a esposa, se nós não respeitamos o esposo, se os filhos, função do pai, do marido, seu cabeça, da mulher, ajudá-lo a ser o cabeça, por isso que ela está debaixo da missão, isso se chama submissão, e dos filhos, observar para reproduzir.
E eu faço vários pré-nupciais. E é raríssimo encontrar um casal de nubentes, que eu sempre faço essa pergunta. Você quer o casamento igual dos seus pais? A maioria, quase absoluta, diz que não. Por quê? Porque o exemplo dele dentro de casa não presta. Estão cumprindo a missão? Não. Se os seus filhos não querem repetir o casamento de você, eu sou do tempo que o sonho da menina era ter um casamento igual com os pais. O sonho do menino é ter um casamento. Só que aí começaram a ter um espírito de eco. E aí quebraram isso e agora faz-se ser feio você querer reproduzir o casamento de seus pais. Não, porque se você quer uma mulher igual a sua mãe é para o seu pai, você faz com o espírito de Édipo. Você tem um desejo inconsciente, sexualmente falando, pela sua mãe. Aí quem é que quer isso? Não quer. Aí quebra, pronto, acabou. Ele começa a rejeitar a mãe. E mal tem você querer ser bem tratado pela sua esposa como seu pai é pela sua mãe. Mal nenhum. E a menina? Eu quero ser tratado feito uma rainha quando eu for casado. E como você sabe? Porque meu pai trata minha mãe que não é uma rainha. Aí volta. Como é que o pai trata a mãe como uma rainha? Tem um sonho de valsa. As duas gostam. Para que ele dá? Hoje, para filhinha, para princesinha. Não, tá errado. Tá errado dar um sonho de valsa para minha filha. Se só tem um e tem sua esposa que gosta e sua filha que gosta, você tem que dar para sua esposa, de preferência na frente da filha. Pra ela saber quem é a rainha da bagaça. Quem é a rainha do lar? É a mãe. O melhor bicho é do pai. Mas o meu filhinho precisa de vitamina, o seu marido também, para sustentar o lar, para trabalhar, para ralar. E o seu filho tem que crescer sabendo que o rei é o pai. Ele é no máximo um príncipe. Ela é no máximo uma princesa e trata como uma princesa. Acredite, esse é o caminho certo. Por quê? Porque um príncipe foi criado por quem? Por uma rainha, por um rei, que ensinou para ele princípio de soberania, que ensinou para ele princípios de autoridade, não de autoritarismo, de autoridade, que é conquistada, não é imposta. Então, tipo assim, ó, amor, trouxe um bombom para você. Aí a filha, pai, eu quero. Só tem um e é da mamãe, que ela é rainha do lar. Se a mãe dá uma mordida e depois compartilha para a filha, é outra coisa. Se o pai não desautorizando a mãe, eu queria o bife do pai é maior. E ele, dá, mulher, dá o bife. Não. Agora, se você comer, dá umas mordidinhas, depois você corta um pedacinho e fala, quer um pouco do bife do pai? Beleza, é você que está retribuindo, não a sua esposa. Para a sua esposa, você continua rei. Tá entendendo? É isso que você tem que passar. Senão não funciona. Nós estamos desestruturando família, sem nem interceder. E isso não é atitude de tempo do Espírito Santo. Não é só dentro da igreja, mas no dia a dia, no trabalho, na família, onde você mora e em todas as relações. Se você tratar a sua esposa tratar a sua esposa como rainha, como rei, de dentro para fora, fluir do seu coração, as pessoas vão perceber isso naturalmente. Por outro lado, você terá que reforçar suas orações contra inveja, contra mulher adulta e homem adulto, porque eu falei, oxi, isso aqui é homem, não aquele estupidez que eu tenho na casa. Olha, tá crescendo o olho do seu marido, só porque ele trata você como rainha. Ou então, ei, tá lá em casa, esse aqui é mulher, hein? E não tô falando pela forma física. Mas olha, que mulher virtuosa, isso aqui é mulher. Aquilo que eu tenho lá, como assim aquilo que eu tenho lá em casa? Aí vai crescer o olho em você. Então, tipo assim, faça, não deixe que outra coisa demoníaca que tem atrapalhado a igreja. Irmãos, não peça a Deus paciência, porque ele vai te colocar na prova para você testar a paciência. Oxe. Aí a gente deixa de pedir paciência. A gente não pede, não recebe, não tem. Pronto, o dia que precisar não sabe usar, não tem? Não, mas se eu pedir, Deus vai me dar prova para eu passar pela paciência. Rapaz, se Deus está te dando, ele vai te capacitar, assim. Então, assim. Então não para de pedir. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus inteligência, peça a Deus discernimento, peça a Deus paciência. E aí, na sabedoria, você vai dizer, eu vou valorizar minha mulher ao ponto que as pessoas vão perceber. Nossa, esse casal, a troca de olhares dele é um negócio diferente. Flui uns mistérios ali. Que coisa, rapaz. E aí o filho e a filha dizem, eu quero isso para mim. Agora tem filho hoje que não quer nem casar, porque casar para vir assim, tô fora. Então eu prefiro morrer sozinho. Isso não serve para mim. E não estamos cumprindo o papel. Nem de homem, nem de mulher, nem de pai, nem de mãe, e muito menos de educadores. Resultado. Nós precisamos compreender que somos sempre do Espírito Santo e que isso deve transformar completamente a nossa maneira de viver.
Isso não é algo opcional para um cristão, mas uma verdade essencial da nossa identidade em Cristo. Como templo, nós precisamos viver como alguém que pertence a Deus, rejeitando tudo aquilo que contamina. E eu vim hoje numa pegada de casal, de família, de pai, de mãe, mas isso é para todo mundo. Os solteiros também estão inclusos. Vida de solteiro também tem que ser em santidade. Ah, tem uma vontade, uns negócios assim. Essas vontades, os negócios assim, estão dentro da vontade de Deus? Não. Uma vez eu estava conversando com um casal, pastor, eu sou macho alfa, eu sou homem. E como homem, o senhor sabe que eu gosto dos negócios, né? Vocês estão entendendo. E aí, a minha namorada para mim, ela é meu Deus do céu, é faísca no fogo, na gasolina, é papum! Falei, pois é, né? Falei, você tem coragem de fazer isso que você está dizendo que quer fazer com ela em praça pública? Né? Então só namora em praça pública. Aí não dá, né, pastor? Então você não quer fugir. Se você não se aguenta, você só pode estar com ela ou ela com ele no local onde você naturalmente não vai fazer. Aí ele foi. Aí foi namorar na casa da sogra. O que ele fez? Sabia a hora que a sogra ia dormir, passou e fez as coisinhas atrás do sofá, com a sogra em casa. Eu falei, você sabia que isso era possível? Era, então você está sabotando, está querendo enganar quem? Eu estou te perguntando, na época existiu o extra, foi 24 horas o extra. 3 horas da manhã, lá, na praça da alimentação, você faz isso? Não. Então vamos morar na praça do extra, ué. Simples assim. Aí encontrei uma menina assim, pastor, explica para o meu digníssimo que mulher também tem que ter atitude. Depende de qual atitude. Ele foi lá em casa ontem, pastor, ele estava num perfume que, misericórdia. Aquilo mexeu com meus feromônios, acho que é isso, não, os feromônios, sei lá o que troço lá, falou o nome técnico. E pastor, na hora que ele chegou na porta, eu tinha uma vontade de pular em cima. O que eu fiz? Botei a mão no peito, da casa que eu não quero te ver hoje. Tranquei a porta e fui orar. Falei, glória! Ele, como assim, glória, pastor? Pô, passei o dia inteiro preparando um esquema para nós e não sei o quê. O que você ia fazer? Não, nada de errado. Isso é jantar fora e dar uns beijinhos e depois voltar para cá. Era só isso. Era, então. O problema não estava com você, estava com ela. E ela teve força espiritual suficiente para resistir, porque ela sabia que ia fazer besteira. Se o cara não se segura, segure-se você. E se ela não se segura, segure-se você. Mas tem que fazer o quê? A vontade de Deus. Queremos? Não. Lá no começo, o que eu falei? Maior que está em nós que está no mundo, certo? Sim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, certo? Certo. Significa que minha vontade não tem valor? Não, para Deus não. Mas ela existe? Existe. Então eu vou ter que lutar contra. Simples assim. Não consigo me segurar, vou namorar em praça pública. Praça pública iluminada, assim, com gente, que tem umas pessoas que fazem na praça pública mesmo, entendeu? Na praia, essas coisas loucas. Lá, pra praça de alimentação do shopping, entendeu? E quando eu for levar em casa, olha, eu tô no fogo tão grande que eu tenho carro, mas eu vou pagar Uber, cara. Por quê? Porque eu vou pegar dentro do carro. Você que sabe dos seus limites. Mas já ficou normal. Aí simplesmente peca. Deus não me fulmina mesmo. Tá tudo resolvido. Perdi a salvação? Não. Mas a sua santificação está bem atrapalhada. Você está bem longe de atingir o alvo. Então nós precisamos evoluir e colocar a santificação em dia. Refletir a glória de Deus em cada atitude, sendo luz em meio às trevas. Função de caneta do Espírito Santo. Que possamos então sair daqui hoje com esse compromisso renovado. Honrar a presença do Espírito Santo dentro de nós. Sem medo de ir para o inferno, sem medo do diabo, não subestimando, mas sem medo do diabo, e glorificando a Deus. E também não é com troca com troco, pelo que ele vai me dar. Porque ele já está pronto. É só que esse período ali. Nós viemos de Deus, permanecemos com Deus e vamos voltar para Deus. Só se preocupa com isso aqui. Para o inferno você não vai, porque você está salvo, você vai para a glória. Já está reservado, não se preocupe com isso. Já está garantido. Beleza. Então só se preocupa com isso aqui. Isso aqui é vida de santificação. Solteiro, casado, separado, viúvo, seja lá qual for o seu estado civil. Como indivíduos que somos, nós temos a obrigação de fazer valer que somos templo do Espírito Santo. Faça isso. Naturalmente as pessoas vão dizer assim, esse cara é diferente.
E você não vai precisar ser crente chato, tem uns crentes que são chatos, sabe? Quer botar Jesus goela abaixo das pessoas e tudo é Jesus, 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 Jesus. Aí tem uns termos que no presbítero coloquei, não é coincidência, Jesus-cidência. Regime, irmão, pra quê? Não precisa disso não. Mais simples. Diminui, vai mais simples, entendeu? Não precisa isso. Seja a Bíblia que eles vão ler. Eles vão perceber. Simples assim. Um cara chegar e dar em cima da Ana. Eita, como assim? E alguém vai dizer, você é maluco, cara? Oxê, conhece o marido dela, não? Nunca que ela vai trocar você por ele. Eu conheço ela é extremamente feliz com o marido que tem. Ó que glória. Não é não? Aí tá com as malucas de estrada querendo dar em cima do Vinícius. Ih, trabalho perdido. Você fuja da mulher adulta. Eu tô fugindo faz tempo, Deus. Tamo junto, que a mulher que eu tenho em casa vale muito a pena. Eu não vou trocar por isso aqui de jeito nenhum. Por mais que ela seja, eita, Jesus, não, vai, capeta. Resista ao sujeito a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós, tá simples assim. E Deus será glorificado na sua fidelidade. Deus será glorificado na sua força de resistência ao diabo. Agora, se não resistir, ele domina. E ele não vem mais assim com bofra de pedra, com chocalho, fazendo barulho, deve dizer que tá chegando. Ele chega mansinho. Eu lembro de uma vez que uma moça chegou no escritório onde eu trabalhava. Nunca dei intimidade para aquela sujeita fazer aquilo, mas ela achou que podia. Ela chega na sala, assim, todo mundo, levanta, sujeita bonita, por sinal, toda bronzeada, levantou a blusa e falou assim, gostou do meu piercing? Abaixou a roupa até onde não devia e levantou até onde não devia também. Eu olhei para aquilo e falei assim, eu não gosto de piercing, então minha opinião está sujeita a inverdades. Procure com quem gosta disso, de maneira tranquila, sorrindo, não foi doce, até tá lá. Sério que você vai dizer isso? Ué, era pra eu dizer o quê? Continuei trabalhando. Passou, aí eu fui saber que aquilo era armação. E mandaram ela fazer aquilo pra ver o quanto eu resistia. Ah, capeta sujo da bexiga. Eu falei, oxe, rapaz, conversa é essa? É, mas até que você saiu bem. Eu falei, não é pra glória de mim, não, é Deus, porque eu gosto de mulher, rapaz. Acho bonito, mas foi quando eu escolhi casar com a Lulu, eu fiz 2 escolhas. Eu escolhi casar com ela e rejeitar todas as outras. Essa é a escolha de quem casa. Que é vocês são solteiros, vocês que ainda não são casados, o Luiz Henrique, que a Ruiva está a caminho, o Glória, eles estão dizendo assim, ô Glória, quando o Daniel escolhe com a Poucas, ele está escolhendo a Poucas e rejeitando todas as outras. Se tem outras mulheres que poderão andar em cima dele? Sim, pode acontecer. Pode, se tiver fardado, então, ó, morenão, bonito, cheio de deita. Vão querer dar em cima? Vão. Mas daí ele vai embora e fala assim, eu escolhi a Poucas e rejeitei todas as outras, e pronto. E ela tem aquela tranquilidade de assim, onde você estava? Que cheiro é esse? Olha, que fio do cabelo. Não vai, porque ela diz, eu sei em quem tenho crido, e sei a bênção que ele me deu. Ó, ai que glória você poder dizer isso, né não? Tânia, seu marido por onde está? Na estrada. Tem certeza absoluta. Porque eu sei em quem tenho crido, sei quem ele me deu. Sei por quem eu lutei. Ó, ou você, tu fica de boa, cara, 15, 20 dias na história com uma mulher sozinha em casa, e tu acha mesmo que ela tá sozinha em casa, conhece a zona do oeste inteira, não tem ninguém interessante pra ela. Ah, pode até ter, mas eu sei que tenho Cristo e na fidelidade da minha mulher. Ó, se não for assim, não presta não, irmão. Tem algo errado que não tá certo, precisa corrigir. Entendeu? Então, preservemos a família, a raiz, a base, a estrutura, e deixa Deus no controle para que nós possamos ser melhor seres humanos na condição de sermos templo e habitação do Espírito Santo. Amém? Muito bem. Agora eu preciso desligar isso aqui.